Olá, nós novamente juntos aqui na nossa conversa de consultório. Eu, Newton Cola, terapeuta holístico. Como eu falei no vídeo anterior, nós estamos entrando em um ciclo de trabalho onde eu vou colocar algumas experiências de consultório, né? Então eu montei um livretinho que me auxiliou muito e ainda auxilia na trajetória de trabalho de uma forma específica com as mães, né? Então, como eu já mostrei a capinha, é um manual para a mãe não ficar neurótica. E hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre a terapia da pancada, né? Eu fiz uma chargezinha aqui bem agressiva, bem feia, né? Mas é a realidade que a gente enfrenta no dia a dia. Eu recebo aqui adolescentes, né, meninos e meninas, mães, pais, e para tratar deste assunto, né, agressividade dentro de casa com os filhos. Eu recebo milhares de itens, né, mas vamos tratar desse hoje. Então, o que eu escuto aqui de uma forma muito comum? E a gente vê no noticiário, infelizmente, né, pais, mães sendo indiciados por maus tratos, espancamento aos filhos, né? E por que isso acontece? Precisaríamos ir lá dentro da memória dessa mãe para ver como que ela foi criada, porque eu escuto aqui, eu fui criada assim, e é assim que é o certo. Certo de quem? Teu certo. Ótimo. De repente, mas o meu filho ele faz coisa errada, eu meto a cinta nele. Eu falo, isso mesmo, faz isso mesmo. Não só com a cinta, pega um cabo de vassoura, já arrebenta ele de vez. Não, assim também não. Por que não? Qual a diferença? Espancamento é espancamento. Resolve? Não, ele faz pior. Porque de repente o ser humano vai acostumando com algumas particularidades. Nós somos muito adaptáveis, né? Isso todo mundo sabe. Ele acostuma com a dor. E de repente chega uma hora que ele fala assim, nem doeu, nem doeu. Mas no inconsciente ele está com raiva da agressão. Óbvio, qualquer um fica. E o que ele faz? Vai fazer pior. E a mãe espanca mais, e ele faz pior. E depois essa criança vai ter seus filhos e vai fazer a mesma coisa, ou pior, né? E nós intentamos mudar, quebrar esse ciclo. Eu escuto aqui mães dizendo, a gente trabalhando muito, né? Porque a mãe chega aqui e fala, eu quando criança era espancada direto, com motivo, sem motivo, e eu fiz isso com meus filhos. E de repente, vindo aqui ou em outro lugar, eu comecei a quebrar esse ciclo e tratar os menores diferente. E aí os maiores, o fulano, a fulana trata assim, a gente era na pancada. E de repente essa mãe, ela se preocupa com o pequeno, com a mudança dela e não se preocupa com o grande. E o grande vai criando no inconsciente dele uma raiva contida. Porque apanhava, era espancado, era machucado, e com os pequenos não acontece mais isso. Então por que comigo? Então essa mãe, ela tem que se preocupar, óbvio, com os pequenos que ela está trabalhando e com os grandes também. E chegar para o grande e falar, filho, filha, senta aqui. Eu fazia assim, e eu mudei. Então vamos conversar, porque eu não quero que você, não desejo que você, quando tiver teus filhos, faça o mesmo ciclo vicioso que eu fiz. Eu fiz com você, já foi. Eu não tenho como mudar isso. Mas você pode mudar, nós podemos mudar a tua vida futura. Então isso é um item muito importante, que eu escuto aqui e a grande maioria das mães não pensa nisso. Em conversar com aquele que já é adolescente, praticamente adulto. Né? Se preocupa, agora eu mudei, agora eu estou diferente, eu estou fazendo uma trajetória diferente com os pequenos. Maravilhoso. E os grandes? Os grandes vão continuar com aquela coisa, inclusive ficando com raiva dos irmãos menores, ciúme, né? Porque apanhava e o pequeno não apanha. Né? Mãe, conversa com todos. Eu escuto aqui também, a mãe fala, ele faz coisa errada, aí eu desço assim também. Eu falo, isso mesmo, desce assim também.
Porque ele tem que aprender, mas tem que aprender como? Você já explicou para ele que aquela atitude vai gerar uma consequência ruim para ele, às vezes até para a família? Não. E como que você quer que ele aprenda? Na pancada, terapia da pancada, simplesmente espanca, espanca, espanca e quer que a criança entenda, do nada. Talvez não. Então, pega essa criança, senta aqui e fala, olha, se você fizer isso, acontece esse malefício, acontece. Entendeu? Entendi. Então, para de fazer isso. Muda. Não quebra, não joga, não futuca. Tudo bem? Tudo bem. Se a criança insistir, aí você tem que corrigir e não com pancada. Uma palmadinha na bunda, normal, todo animal faz isso, né? Dá um tapinha nos seus filhotes. Outros tipos, né? A psicologia aí mostra todo dia outros tipos de represália que você pode fazer, tipo, tira o celular, tira alguma coisa, fala assim, você fica de castigo aqui pensando nisso, e a criança vai entendendo que ela faz aquilo que é errado, que a mãe acha errado, que diz que é errado, e muitas vezes é mesmo, então faz o errado, vai ter uma represália, porque na vida tudo tem represália, nós temos leis para isso, né? A gente faz alguma coisa errada na rua, tem uma represália, a gente tem uma consequência. Então, por que não ensinar o filho, a filha, que tudo tem consequências, benéficas ou maléficas? Nós estamos trabalhando a terapia da pancada, que é a parte maléfica da coisa, mas que pode se tornar benéfica. Você trabalha com teu filho, com tua filha, e vai mudando esse ciclo. É muito simples eu escutar, você escutar, ou até mesmo você fazer. Eu fui criado assim, eu fui criada assim, e assim é o certo. Então, aí eu não posso te ajudar, porque o teu certo está tão arraigado na tua mente, que a única coisa que você sabe fazer é pancada. Só que, a partir deste momento, você que está me vendo sabe, terapia da pancada não funciona, nunca funcionou ao longo da história, nunca. E tem consequências. Quando você pega um filho, uma filha, uma criança e bate um pouco, às vezes a consequência não se torna assim tão drástica, mas quando isso vai se tornando uma coisa usual, casual, normal, vai ter consequências assim como a gente vê todo dia no noticiário por aí. Eu acredito que você não quer isso para a tua vida, não por medo, mas por amor. Você gostaria, eu gostaria, todo mundo gostaria de ter tido um pai, uma mãe, irmãos, que tratassem com respeito, com carinho, que ensinasse, filho, ó, se você deixar aqui na beiradinha cair, quebra. Agora, simplesmente deixou na beiradinha, ela vem um sapato na cabeça, a criança não vai entender, eu não vou entender por quê. Só porque eu coloquei o relógio aqui na beiradinha, eu levei uma sapatada na cabeça? Por quê? É tão bonitinho ele penduradinho aqui. Então, são essas coisas que nós precisamos transmitir ao outro. A orientação de que colocar aqui pode ter uma consequência. Aí, se a criança insistir, aí você dá um tapinha na mão, né? E um castigo. Fala, eu já falei, já te expliquei a consequência ruim de você deixar esse relógio aqui. Então, eu não quero, tá errado, não deixa, é meu relógio. Se é o relógio dele, deixa que quebre, né? Fica sem. Mas se é o teu, então você explica, mostra, orienta. O intuito deste manualzinho não é ser agressivo. Tem algumas palavras meio agressivas aqui, sim, que já estou mudando também, porque faz muito tempo que eu fiz. Mas o intuito não é ser agressivo, não é futucar na ferida de ninguém, dar pitaco, dizer que você está certo, está errado, não é. O meu interesse com isso é que você pense, repense, reflita, porque se a gente continua no ciclo vicioso, esse ciclo vai se eternizar. E não é isso que nós humanos queremos, nós queremos melhorar. Então vamos quebrar o ciclo? Você pode. Quebra o ciclo. Pensa, analisa, pondera e faça. Dá um joinha aí, clica, se inscreve no canal, passa esse vídeo para outras pessoas e na semana que vem eu venho com
outro item deste manual. Ok, pessoal? Até já.